Salve, salve capoeira! Eu sou o Faísca e esse é o Capoeira Pod, primeiro episódio. E para o nosso primeiro episódio, nada melhor do que a gente começar essa entrevista com ele, que é pai, é marido, é avô, é mestre de capoeira, fundador do seu grupo, é enfermeiro, pedagogo e é o meu mestre, mestre Curitibinha, do grupo de capoeira Orquiomai. Axé, mestre. Axé, professor Faísca, axé a todos. Sou o mestre Curitibinha, né? Hoje eu tenho esse título, mas meu nome é Cidenor Antônio de Almeida Júnior e o apelido dentro da capoeira é Curitibinha. Mestre, já que o senhor tocou nessa questão do apelido, eu já vou direto nesse ponto. Gostaria de perguntar, primeiramente, por que do seu apelido, Curitibinha? Qual o significado de Curitibinha? Bom, a capoeira em si, ela dá apelido para quem é integrante dentro da capoeira. E o meu apelido de batismo dentro da capoeira foi Belisco. Belisco. Belisco? Belisco. É um, Diferente de Curitibinha. é um nome bem diferente. Agora, o porquê do belisco tem vários fatores, né? Em termos de uma pegadinha aqui, outra pegadinha ali dentro da roda. Mas o apelido de Curitibinha, o que pegou, já foi com, acredito eu, que mais de 10, 12 anos de capoeira já. Foi na cidade de Cambé, com um aluno terceira graduação, com um apelido de Pai Gil. Então ele, conversando com ele, treinando dentro da academia, que na verdade era um centro comunitário, ele falava que tinha que dar algum nome, algum apelido para mim, para que o pessoal conhecesse melhor aí eu. Certo. Então foi aonde ele falou bem assim, mas você fala diferente, você fala leite quente, você é de Curitiba? Sim, eu vim de Curitiba. Então vou te chamar de Tibinha ou Curitibinha. E aí começou. Aí ele chamando eu de Curitibinha em um jogo, numa roda, um evento interno, que o mestre, o professor lá era professor Ademir, o conhecido em Cambé como Diabo Loiro. E nessa roda ele aí firmou como Curitibinha, me chamou e de lá pra cá esqueceram o belisco e eu comecei a atender como Curitibinha. Se eu ficasse brabo ia pegar mais ainda, então eu direcionei que para mim não teria problema ser chamado de Curitibinha. Mas é que na verdade eu vim de Curitiba pro norte do Paraná. Entendi. Então, aí ficou como Curitibinha, por eu ter vindo da capital do Paraná. Ok, mestre. E é um nome que ficou agora por toda a sua vida dentro da capoeira, né? Já há quantos anos jogando capoeira, mestre? O senhor poderia nos contar a história para nós, para o público que estiver assistindo, a sua história? A pergunta é, mestre, como a capoeira entrou na sua vida? Bom, a capoeira, ela entrou na minha vida assim. Bom, eu direcionaria da seguinte forma. Todo capoeirista que tem um grau elevado, como contramestre, mestre, se for contar a história por si, daria um livro. Mas eu, resumindo, é da seguinte forma. Quando eu fui completar 9 anos de idade, em Curitiba, meu pai levou eu para conhecer uma academia onde tinha artes marciais.
Só que ele não me levou simplesmente porque eu pedi, porque ele queria, não. É porque eu era uma criança hiperativa, que na verdade na época não se usava essa palavra hiperativo. É sapeca mesmo e outros nomes. Então ele me levou para conhecer uma academia com a intenção de me colocar no judô. Certo. E eu chegando nessa academia, que na verdade não era uma academia, era o SESI ou SESC. Não me recordo bem porque tem a diferença entre um e o outro. E eu chegando lá, eu me deparei com uma roda de capoeira, aonde eu vi coisas que o corpo estava fazendo que eu admirei. Admirei e falei, não, eu não quero judô, eu quero isso daí que eu tô vendo. É uma coisa diferenciada ali, né? Eu vi muita coisa diferenciada. Eu vi um corpo flutuando, eu vi saltos, eu vi golpes. Então, expressão corporal, musicalidade, instrumentação. Então eu vi algo diferenciado que chamou a minha atenção e falei, eu não quero mais o judô, eu prefiro isso daí que eu tô vendo. Que eu não sabia nem o nome na época. Depois eu fui saber que é a capoeira. Então assim, a capoeira iniciou na minha vida, por eu ser hiperativo, sapeca e aprontava demais e assim por diante. Então eu entrei com a finalidade de um tratamento de disciplina, como dizia meu pai, por disciplina. Certo. Então foi aí que eu iniciei a capoeira. E nesse caso, o judô, o senhor nunca chegou a fazer? Ou teve algum período que o senhor chegou a treinar um pouco ali outras artes e por fim decidiu ficar só com a capoeira mesmo? Ou entrou na capoeira e está na capoeira até hoje? Não, eu entrei simplesmente na capoeira e de lá para cá fiquei, não quis saber de outras artes marciais da época e continuei com a capoeira, até mesmo porque o meu pensamento do judô na época eu não tinha como eu tenho hoje em mente, o que eu observo, o que eu vejo e pelo conhecimento que eu tenho. Antes eu via que era uma luta de pessoas fortes, bem preparadas, um tentando derrubar o outro para ganhar pontos. Certo. E se confundia muito na época com aquelas lutas de japoneses, que é o sumô e assim por diante. O sumô, tem o sambo da Rússia. Né? Então, não é que não me agradou, é que me chamou mais atenção a capoeira. Então foi aí onde eu me integrei dentro da capoeira. Ok. E o senhor se lembra, se recorda, mestre, quem foi o seu primeiro professor na capoeira? E o grupo que o senhor entrou? Olha, eu fui inscrito e fiquei, eu acredito que até os 12 ou 14 anos, um pouquinho mais, eu não me recordo bem esse período, porque quando você tem essa fase de criança, adolescência, o que vier de atividade para uma pessoa hiperativa, ela desenvolve. Tanto é que hoje meus netos, meus filhos falam, nossa, se dá bem em vários esportes. Né? Se vai jogar bola, joga bem. Se vai jogar basquete, joga bem. E assim por diante. Mas a capoeira em si, ela me chamou muita atenção. E aonde eu fui inscrito para dar continuidade à capoeira foi a academia Muzenza, que na verdade não era Muzenza. Eu lembro que inclusive eu tenho meu primeiro uniforme. Sério? Sério. Tenho. Ah, isso é bacana. É uma a relíquia, única né? coisa que eu tenho assim da época, porque não fui nem eu que guardei, foi minha mãe. Aí o ano retrasado, eu fazendo uma visita para ela,
Ela falou, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui e tal. E tá lá, tem uma camiseta e um abadá. Só que antes não era esse nome, era escrito assim, Barra Vento. Barra Vento. Então se chamava, era Grupo de Capoeira Barra Vento, Barra praticamente. Vento. Se eu não tô equivocado, era Grupo Barra Vento. Grupo Barra Vento. E eu dei continuidade até os 12, 14 anos, e aí tem aquele período que você quer outras atividades, nunca parando com a capoeira, mas você intercalando entre uma atividade e outra. Mas assim, eu iniciei aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade. Aos 9 anos. Certo. Aos 9 anos de idade, o senhor inicia a sua vida de esporte na capoeira. Só que chega um período da nossa vida, a gente sai da escola, aí a gente pensa em faculdade, vou fazer minha habilitação, eu preciso trabalhar, eu não sei com quantos anos que o senhor começou a trabalhar, né? Mas o emprego, muitas vezes, impede o capoeirista de estar praticando, ou isso é algo individual e cada um tem que procurar buscar e fazer o seu próprio horário? Professor, eu tenho comigo hoje, assim, até mesmo porque eu ensino e sigo essa linha de raciocínio, que nós temos tempo para tudo. Então, isso daí não justifica um capoeirista falar bem assim, eu pratico capoeira, só que eu vou dar um tempo, eu vou parar. Então, para mim, isso é palavras de desculpa. Certo. Porque o capoeirista, ou seja, o atleta, para qualquer esporte, qualquer atividade, ele arruma tempo. Ele arruma tempo. Independente se ele é casado, se ele vai casar, se ele está estudando, se ele vai fazer faculdade, se ele vai iniciar um trabalho, enfim, várias situações que por um motivo ou outro ele acha um pretexto de desculpa. Ok. Eu preciso dar um tempo. Isso é pretexto. Certo. Até mesmo porque eu comecei aos 9 anos e hoje eu tô com 55 anos. Se eu falar que eu parei, eu tô mentindo. Por quê? Eu dei aquele intervalo de ir na academia, de dar aula, agora de atividade, de parar com a capoeira, não. Nunca parei. Então é isso. O senhor sempre esteve treinando, seja na academia ou fora, sempre manteve atividade. Sempre atividade, nunca parei. Claro que tem etapas, né? Sim. Igual foi citado. A primeira minha etapa foi referente ao trabalho. Eu comecei criança e chegou um período que eu precisava trabalhar. Certo. Ajudar o pai e a mãe. Então, eu lembro que minha mãe me levou no mercado para eu trabalhar no mercado, ser empacotador, na época falava esse nome, não sei hoje qual que é o nome que se leva para isso. Hoje em dia tudo virou ajudante, né? Ajudante, auxiliar. Né? Então, antigamente se falava-se empacotador. Então, ela me levou em um mercado grande que chamava-se Jumbo. E falou, filho, você vai lá, pede serviço porque estão precisando e tal, e você se inicia. E ela ficou lá fora esperando. Só que assim, primeiro trabalho, é difícil você chegar. Então, eu entrei por uma porta e saí pela outra, dizendo que fui conversar. Então, eu tive esse problema de iniciar em um trabalho, né? Como registrado, meio período, porque estudava. Então, eu tive essa dificuldade, mas assim, nunca deixei de estar trabalhando, de estar ajudando a minha mãe, principalmente. Porque tinha outras atividades que a gente fazia, que era vender dolé. Aí depois no norte do Paraná eu soube que não é dolé, aqui é outro nome. O que seria dolé? Dolé que eu não conheço. É o sorvete de palito. É picolé. 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 Mas tem uns que falam de outra forma também. Tinha
Eu vendia sonho de doce de leite, de nata, era os da época de creme. Então deixava o registro, a certidão de nascimento com a pessoa, pegava a forma com 20, 40, 50 sonhos e saía vender. E você tinha uma margem. Então eu sempre tive essa atividade de trabalho, né? Até surgiu o meu primeiro trabalho registrado, que foi em uma lanchonete. Certo. E isso nunca atrapalhou o mestre a estar treinando? Não, nunca atrapalhou, porque entre um intervalo ou outro, eu sempre era praticante. Quando não dava um horário, eu fazia o outro. Então eu sempre procurava atividade da capoeira para como defesa pessoal, que seja a luta, parte de acrobacia, instrumentação. Sempre gostei dessa parte de instrumentação, de ritmos. Diga de passagem, eu vi os melhores dentro da capoeira aí se destacarem e hoje serem bem reconhecidos dentro da musicalidade dentro da capoeira. Ok. Mestre, ainda nessa questão de treinar, de pensar, de parar de treinar, em algum momento, seja por trabalho, seja por estresse, por relacionamentos pessoais, alguma vez já passou na cabeça do mestre em parar com tudo e simplesmente abandonar a capoeira? Ou isso nunca foi uma opção na vida do mestre? Confesso que várias e várias vezes o pensamento vinha em parar. Mas refletindo, não seria o parar, é dar um tempo e esse tempo seria prejudicial. Então, na verdade, eu nunca parei. Mas o pensamento, o direcionamento de parar, por várias e várias vezes. Não foi uma nem duas, foi várias. E por várias situações também. Posso até citar algumas de exemplo. Por favor. Quando você pega uma certa graduação, você quer desempenhar um trabalho. Sim. Certo? Então, essa é uma das primeiras desmotivação que a gente tem, que o capoeirista formado tem. Por causa da dificuldade de encontrar espaço, aí você vai atrás de políticos, prefeitura, e você entra com projetos e aí sempre porta fechada. Sim. Então começa por aí. Então, esse pensamento de desistir, de parar com a capoeira por dar aula, não parar como atleta, mas parar de ter esse pensamento de dar uma continuidade como trabalho, como desenvolver um trabalho dentro da capoeira. Então, dessa forma eu tive vários pensamentos. Período de filhos, né? Você ter que dar uma atenção maior à família, né? É algo que eu prezo muito. Em primeiro lugar é a família. E o senhor sempre fala muito isso nos treinos, né? Porque é a família. Independente da situação, você tem que ver primeiro a sua família. Certo. É importante o mestre falar isso. Eu vou falar de uma forma bem breve aqui. Eu dei início na capoeira, não sei se o mestre deve estar lembrado, em 1996, com o mestre Curitibinha. Então, no momento, ele era monitor, né? Era monitor Curitibinha. E hoje, né? Hoje, como professor, ainda acompanhando o mestre Curitibinha, eu tenho o prazer de falar que todos os treinos, o mestre Curitibinha, ele sempre fala a mesma coisa pra gente. Gente, você tem que valorizar a capoeira, né? Você tem que investir o seu tempo, né? Se esforçar, tem que se dedicar. Porque quem não pratica não vai aprender, não vai evoluir, né? Mas ele sempre completa dizendo: a família em primeiro lugar. A família é sempre em primeiro lugar. E isso é uma realidade. Ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, né, com tanta tecnologia. Eu lembro quando eu era criança, mestre, eu chegava da escola, aí a mesa estava posta, o almoço pronto,
Minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente chegava, ia sentar todo mundo, comia, conversava, se divertia. Era o aniversário de alguém, era uma verdadeira festa. Hoje em dia, a gente vai numa festa de aniversário, por exemplo, você vê uma roda de pessoas e todo mundo mexendo no celular. O senhor acha que isso vem atrapalhando de certa forma ou agrega na vida da capoeira? Tem os seus dois lados, viu, professor? Tem os dois lados. Eu pensando assim, período para refletir, eu diria assim, falando da parte de família, capoeira e tal, eu coloco na seguinte forma, até mesmo que se alguém me convidou para algum evento e eu dei a resposta que iria, e se eu cheguei a não ir, se pode ter certeza que uma das coisas que me impossibilitou de eu estar participando, indo em evento, é a família. Né? Por ser prioridade para mim e até mesmo o ensinamento que eu levo. Certo. Eu acho que é isso importante, porque o senhor ensina tanto isso na academia, nas aulas, né? E aí quando chega um momento de fazer, e aí o mestre não é exemplo daquilo que prega, né? Fica feio, né, mestre? É bem por esse lado. Aí, seguindo o raciocínio, é assim. Muitas pessoas ouvindo isso podem pensar assim, mas tá levando para a parte religiosa, a parte de religião. Não. É que assim, eu aprendi, eu tenho fundamentos, e eu tenho raízes, e eu tenho a minha família. Foi por isso que diz que respeito, integridade, caráter, a gente não consegue ensinar, isso vem de berço. Exatamente. Então, e quem que te ensinou? Quem te mostrou? Família. Família. Então eu tenho assim comigo, seguindo uma hierarquia. Primeiro você tem que estar bem. Você. Ou seja, primeiro é Deus. Deus e você. A terceira é a tua família. Então, você tem que estar bem para você ser direcionado, tratar bem a sua família e ser bem tratado. Em outras palavras, tem que cuidar de si mesmo para poder cuidar da família, né? Poder cuidar da família. Então, depois da família, aí tem o trabalho e o lazer. Que daí, de repente, a capoeira também se confunda aí. Eu vou colocar em primeiro lugar antes de trabalho. Não, mas de repente a capoeira seja o seu trabalho. Sim. Então, como tem muitas pessoas hoje que ganham a vida, levam seu sustento com a capoeira. Né? Eu já vivi muito da capoeira. Eu só tenho a agradecer a capoeira em termos de investimento, assim, épocas desempregado, de registro em carteira, quem me manteve foi a capoeira. Foi a capoeira. Então eu só tenho a agradecer a capoeira. Só que tem um porém. Aquele que não investe na capoeira, a capoeira um dia vai cobrar. Um dia vai cobrar. Você pode ter a convicção disso. E aí eu dou exemplo. Você pega qualquer profissão. Vamos pegar aí um pedreiro. Qual que é a ferramenta dos pedreiros? Eu não sou pedreiro, mas eu conheço algum material que eles usam. Sim, uma carriola, uma colher, né? Que já é chamada de colher de pedreiro, né? Comumente. Exatamente. Aí eu pergunto para você, para ele chegar na profissão, você acha que ele não investiu com esse material? Ah, sim. Quando o senhor fala que o capoeirista ele precisa investir na capoeira, o material em si está relacionado diretamente a isso? Por exemplo, hoje eu estou como professor, né? Segundo a minha graduação. O senhor acha que assim, eu preciso, por exemplo, eu tenho que ter o meu berimbau, o meu trio, eu tenho que ter
a minha bateria, né? Completa Sim. tabaco, pandeiro. é, ou isso está relacionado a valores com outras coisas, Não, é, tangíveis e não tangíveis. é assim. Tenta seguir meu raciocínio. Eu estava falando de profissões, mas você pode pegar qualquer outra de exemplo. Médico. Ok, O médico tem o seu esteto, ele tem a caneta dele, ele tem livros, então ele investe dentro da profissão dele, ele material, adquire materiais, conhecimento. conhecimento. Aham. Agora vamos trazer. Isso eu estou falando para qualquer profissão. Você tem um custo e um investimento, Ok, até mesmo para o estudo. Veja só, todo o teu objetivo, você vai ter um sacrifício. Que nem você no início da entrevista, você me falou, o mestre é pedagogo, é da área da enfermagem. Sim, eu sou. Mas o tempo que eu investi, o tempo que eu chorei muitas vezes de madrugada, isso é difícil enxergarem. Porque eu só estou contando a história depois de formado. Mas trazendo para só a ver os frutos capoeira, colhidos, né? é por aí. Agora, trazendo para o lado da capoeira, quando eu falo investimento, não é só os materiais de musicalidade, é o conhecimento, é o estudo, é adquirir conhecimento. Aí eu pergunto para você assim, professor, tem muita gente dando curso, aulas com certificado, palestras. Certo. Isso é investimento? Eu acredito que sim. É um investimento. Então, o capoeirista, para adquirir o seu conhecimento, ele tem que investir. É, o- Ele tem que pagar. Ele tem que ir atrás do que ele quer como objetivo. Certo. Hoje se fala muito em vivência, né, dentro da capoeira. Isso seria um tipo de investimento para o capoeirista estar participando de uma vivência? É um investimento. Só que não confundam, porque esse nome de vivência é há pouco tempo. Certo. Lá atrás não existia nome de vivência. Ou palestra, não. Não se existia nome. E o capoeirista ia de atrás. Ou seja, ele dizia assim, para que o capoeirista entenda: eu vou buscar água na fonte. Então ele ia aonde ele tinha convicção de que era algo verdadeiro, algo da fonte. Aham. Então, aí depois foi mudando nomes aí, hoje se chama de vivência, de palestra, de papoeira e assim por diante. Certo. Por falar em coisas antigas, mestre, tem uma história, se o senhor se sentir à vontade, que gostaria muito de ouvir e compartilhar com os nossos seguidores. É uma tal de uma palavra que até pouco tempo para mim era uma palavra simples. Se o senhor tiver à vontade para contar, é a tal da palavra visita. Que história é essa, mestre? Conta pra gente. Bom, referente à visita, eu não quero citar nomes porque eu posso me perder e estar equivocado sobre nomes aí se eu citar. Tudo bem. Mas assim, lá com 12 anos, 13 anos, dentro de uma roda, de uma papoeira, que na época era reunião, e quando tinha reunião era como se fosse o pai e a mãe conversando com visita, filho não se passava na frente. Sim, sim. Então se ouvia muito de respeito referente a isso. Aluno não se aproximava mais dos graduados, era papo de gente grande. Certo. Então, dentro de uma oportunidade que eu tive de ouvir, e é aí que eu não quero citar nomes, porque daí eu posso confundir quem diz, teve um mestre que se levantou e falou bem assim: olha, visita eu recebi na minha academia e passei vergonha, porque me deixaram no chão
E passei vergonha perante os meus alunos e quem estava na plateia, quem estava assistindo. Aí o outro mestre que estava nessa reunião, nessa conversa, se levantou, opa, tá falando de mim. Então eu quero complementar o que ele está dizendo. Isso realmente aconteceu, fui eu que fui na academia dele, achei ele abusado e mesmo tendo amizade com ele, eu achei no direito de dar umas pernadas nele e colocar ele no chão. Mais ou menos, basicamente isso. Uhum. Só que ao terminar ele falou bem assim, olha, mestre, aguarde que eu vou fazer uma visita para o senhor. Então, o significado dessa visita é outra forma. Não era uma coisa amigável, né? Não era amigável, só que o capoeirista hoje, ele fala visita como se fosse uma visita na casa de parente, uma visita amigável na casa de um amigo. Então, o capoeirista ele tem que ficar atento com o significado da palavra visita. E essa visita, que eu estou me referindo lá atrás, mais de 40 anos aí para frente, teve essa retorno da visita. E foi aonde o outro se deu mal também. Por quê? Deu troco. Deu troco. É o chamado troco. Uhum. Colocou no chão professores, contramestre, mestres, instrutores e falou, devolvi a sua visita. Então, só que se preparou para isso, para ir lá e fazer. Então, tem algum significado dentro da capoeira que o capoeirista tem que ficar muito atento. Antigamente se falava bem assim, que a capoeira era malandragem. Certo. Ah, é malandragem, é só malandro e tal. Tem um significado dentro da capoeira sobre malandragem. A malandragem dentro da capoeira, professor, é no bom sentido, é de ensinar. Uhum. Inclusive, eu vi em palestra assim, foi dado exemplo. Se você tinha uma rivalidade de amizade e você morava em um certo local e você sabia que aquela pessoa ia estar em algum lugar, então você contornava a esquina. Não normalmente. Sim. Você dava uma volta maior para você ver se tinha alguém lá do outro lado. Então isso era se referindo à malandragem dentro da capoeira. Entendi. Então esse é um dos exemplos. A malandragem voltada para a questão esperteza. da esperteza, né? É. Uhum. E quem não sabia disso, usava-se como, é malandro. Marginal, Aí criminalizado. levado para esse lado. Uhum. E que para nós capoeiristas tem o lado da esperteza. Certo. Então é isso. E falando de uma geração já de 40 anos, mas mais de 40 anos de capoeira já, né? Hoje eu tô com 55, se eu comecei com 9 anos. Faz alguns anos. Onde estão os matemáticos aí? Se eu começasse com 10, né? Hoje seriam 45 45, anos. Então 46 anos. Por aí, vamos falar 44, né? Um pouquinho menos. Mestre, falando de geração, qual a sua visão da geração, a diferença que o senhor vê hoje, na geração de hoje, dos capoeiristas, para gerações passadas? Aquelas gerações que o senhor mesmo conheceu. Bom, eu vou falar de hoje. Eu vejo desrespeitos aumentando, certo, dentro da capoeira. Se tinha mais respeito, hoje está tendo menos. E está sendo distorcido essa parte que a gente fala aí de disciplina dentro da capoeira, ou seja, respeito. Eu acabei de falar que quando estava adultos, os pais ou visitas dentro da residência, parente, não se passava uma criança.
Certo. Hoje, vamos colocar pro lado atual de hoje dentro da capoeira. Cara, iniciante tem voz ativa perante os graduados, Uhum. perante os professores, perante os mestres. Então vai se perdendo se não tiver uma... Não restrição, porque eu sou contra também a restringir. Certo. Mas eu sou da palavra educar e mostrar o correto. Uma correção. Ok. E também mostrar o valor de uma hierarquia, né? Porque a capoeira, existe uma hierarquia dentro da capoeira, né, mestre? Sempre existiu e eu vou ser bem direto agora sobre a hierarquia. Quando o mestre, professores estão jogando, estão dentro da roda, Uhum. pela hierarquia não se tira o mais graduado, certo? Certo. E o que a gente mais vê hoje em dia é tanto faz como tanto fez. Eu vou entrar com quem eu quiser. Uhum. Só que eu vou tirar por mim mesmo. Eu tinha em mente assim, cara, quer me tirar, pode tirar. Às vezes pelo cansaço, às vezes, né, eu nunca liguei para isso. Sim. E o que me fez refletir aí nos últimos anos é que eu tô equivocado. Então, através disso eu me redimi. Uhum. Falei, opa, eu tô errado, porque eu preciso seguir uma hierarquia. Sim. Então, eu não gostaria e não gosto que tire eu da roda. Por quê? Devido à hierarquia e o grau de instrução que eu tenho dentro da capoeira. Que é o título mestre. Então, seguindo essa hierarquia, não é legal. Não é Sim. legal um menos graduado ou um momento ali tirar você da roda. Sim. Tá? Só que essa concepção, esse entendimento, eu creio que muitos também têm e se equivocou nisso, porque isso eu vim refletir há pouco tempo. Não faz muito Certo. tempo. Para ser realista, foi esse ano. Em uma roda aqui em cidade vizinha, onde me chamou a atenção. Uhum. Onde eu falei bem assim, a roda tá boa, vai lá e entra. Aí o professor olhou para mim e falou bem assim, eu não, quem tá jogando é mestre. Entra você lá, entra o senhor lá. Então aí onde eu comecei a refletir. Puxa vida, eu pedi para ele entrar, Sim. mas eu particularmente não entraria. Não entrei, entendeu? Aham. Devido ao grau de instrução que era, Os que estavam lá dentro. que estava dentro da roda. Aham. Ah, muito bacana isso mesmo. Entendeu? Então é coisa recente e a capoeira nos ensina dia a dia. E a gente passa ano após ano, e a gente sempre tem a aprender, né? O mestre mesmo já falou, com mais de 40 anos de capoeira, o senhor recebeu, de certa forma, o ensinamento veio de um aluno, né? Não é porque é um aluno que daí não tem o que ensinar, né? O que compartilhar. Né? Então a capoeira, na vida é assim, né, mestre? A gente morre e não aprende tudo que podia aprender, né? Aprende. Mestre, grupo de capoeira Orquiomai. O senhor que é o mestre fundador desse grupo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, né, do grupo, o seu significado, porquê da palavra Orquiomai, né? O que motivou o mestre a fundar esse grupo? Bom, também é uma história longa, mas assim, vou tentar dar uma resumida nisso. Fica à vontade, mestre. Quando eu saí do grupo, já graduado na possibilidade de dar aula, eu já tinha isso em mente, de formar um grupo. Só que com a liberação pela hierarquia, Sim. alguém me liberasse para eu formar um grupo. Só que daí eu entendi o seguinte:
como eu tinha saído de um grupo, eu estava à procura de outro. Certo. E nessa procura, que daí foi aonde o filho chora, a mãe não vê. E já Porque graduado, né, mestre? já graduado, e assim, eu procurava academias para me filiar, para eu entrar dentro, e a resposta que eu tinha era que não, que eu era muito encrenqueiro, que eu iria só causar confusão. É, onde tem fumaça tem fogo. Cara, eu não sei o que é. Hoje em O que que dia, acontece, né? não, eu não sei, porque também falar a realidade, eu sempre gostei de um peguinha, mas assim, eu era voltado mais pro lado acrobático, porque nessa parte eu era metido para chamar atenção. Eu gostava que os outros, quem estivesse assistindo, se empolgasse assim como eu me empolguei à primeira vista que eu vi a capoeira. Certo. E eu procurando lugar para treinar e não conseguia, não tinha espaço. E como eu tinha recém saído e eu não tinha daí a supervisão, vamos colocar assim, foi aonde eu falei bem assim, ó, tá na hora de eu dar um stop, dar uma parada, e passei todos os locais aonde eu dava aula para um professor de um grupo de nome aí. Inclusive essa pessoa até parou de dar aula, não sei, eu acho que está em outra atividade. Mas aí como eu tinha projetos, eu passei tudo para essa pessoa. Falei bem assim, ó, tem tal lugar eu dou aula, se quiser eu te enganjo lá, deixo você assumir. E assim foi. Na época, eu tinha 400 alunos, aproximadamente. Porque incluía APA, instituições, centro comunitário, academia, clube. Então eu vivia a capoeira. Exclusivamente da capoeira e pra capoeira. Eu dizia assim que eu bebia, comia, dormia capoeira. Então eu vivia. E chegou nesse momento que eu tava, não tinha a hierarquia, né, a supervisão, eu passei para alguém. E esse alguém deu continuidade só por um período, porque não é a mesma coisa. Certo. Só que esse período me levou a refletir muito. Foi aonde que eu falo que eu fiquei esses 2 a 3 anos sem frequentar a academia, treinando sozinho. Para não dizer sozinho, eu tinha um aluno. Certo. Que ele me motivava, eu motivava ele. Às vezes ele ia em casa e às vezes eu ia na casa dele. E nós treinávamos. Nesse período, eu comecei a fazer faculdade. Foi aí que daí abriu as portas para um outro tipo de trabalho. Certo. Que meu sonho era fazer educação física, porque se falava muito de que teria que ser professor formado para ser um professor de capoeira. Teve uma época que... Teve uma época que era assim, foi justamente essa época que começou a me refletir isso. Só que era algo muito saturado ali, professor de educação física e tal. Falei bem assim, não, eu quero ser pedagogo. Só que antes da pedagogia, surgiu oportunidade na enfermagem. Por quê? Minha mãe já era enfermeira. Trabalhou no Pequeno Príncipe, em Curitiba e tal. Então eu já tinha aquela obsessão de conhecer essa profissão. E aí surgiu essa oportunidade, eu fui fazer enfermagem. Aí, por isso que lá no começo eu falei que a pessoa procura tempo onde ela queira, quando ela quer, mesmo estudando, mesmo chorando, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, na alegria, você procura um tempo. Exatamente. Por isso que eu falo que hoje
A capoeira, para mim, ela serve até de uma terapia. Se eu parar com a capoeira, pode me internar que eu tô com, eu tô com problema. E parar, para tudo. Para até o coração. Cara, tantos problemas que eu já tive como família, como pai, como vô, e eu buscava refúgio na capoeira. Uhum. Então a capoeira também serviu para isso. Então eu acredito que é isso. Uhum. Ou fugiu aí um pouco a resposta? Não, não, é isso mesmo, mestre. Tá perfeito. E, mestre, Orquiomai. O que significa Orquiomai? E por que esse nome? Então, nesse período que eu estava em busca de o que fazer, muitos conselhos de mestre, contramestre, professores, falando, não, cara, você já pode dar aula. Uhum. E aonde eu fui direcionado pelo mestre Piaba, que hoje já não está entre nós, mas foi ele que me direcionou nesse sentido com a cobertura dele. Ok. E aí, o nome é assim, como eu estava liberado para dar aula, eu tinha que dar um nome ao grupo. Uhum. E aí, escrevi 1001 nomes. É como se fosse escolher o nome de uma criança que ia nascer e você ajudava a sua esposa aí e dar o nome. Então, nomes veio vários. Fez uma lista. Vários, uma lista. E um belo dia eu tive um sonho. Um sonho que, falando para mim que o nome tinha que ser agregado como orquestras e parte acrobática de agradecimento. Uhum. Resumindo nisso. E aí eu fui pesquisar o que seria isso, agregando a parte de musicalidade e junto com adoração, porque não falando como religião, Uhum. mas é algo que me chamava atenção. Algo que me chamava atenção. E eu fui pesquisar daí, referente lá da parte europeia, da Europa, vamos colocar assim, a palavra Orsh, não é nem Orc, é Orsh. Certo. Que vem da parte de musicalidade. De orquestra e tudo De mais. orquestra, exatamente. Não é um só instrumento, são vários. Certo. Né? Aí, infinitamente, em termos de instrumento. E como eu sempre fui uma pessoa que busquei a Deus, independente de religião, eu tinha em mente como adoração. Os instrumentos também servem para adorar. Se você procurar na parte bíblica, quem levar por esse lado vai ver que Davi, né, já era levando por esse lado aí. Mas saindo da parte de religião bíblica e assim por diante, aí veio a palavra da parte do Brasil. Né? Então, parte de orquestra, instrumentos, Orsh, que era Orsh, não era Orc, só que daí eu tive que traduzir. Fazer ali uma transliteração. Tive que trazer aqui pro sul, né? Pro Brasil, né? Pra América do Sul aqui. Aí mudou pra Orc. Certo. Orc, que daí vem Orc de orquestra e instrumentos. E Mai é a parte de adoração. De que maneira que nós adoramos? Através de saltos, palmas, cantos e assim por diante. E aí trazendo para a capoeira, ficou Orquiomai. Então, instrumentação e adoração. Ah, mas o que tem a ver com as raízes? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A parte de adoração, a parte de instrumentação e a maneira que é desenvolvida dentro da roda de capoeira. Sim.
Só que no nosso caso, com o nome Orquiomai, eu trazido para a capoeira, nós vamos agradecer através de palmas, cânticos, saltos e assim por diante. Então aí eu coloquei o nome de Orquiomai. E aí trazendo no português, não é com K, era com Q. Com Q. Uhum. Aí eu achei mais bonito e mais viável, coloquei K. Aí é o tempero brasileiro. Uhum. Aí eu coloquei o K. Então ficou Orquiomai. Então aí que surgiu, foi através de um sonho. Seria uma forma de agradecimento, então, do nós, como nós agradecemos. De que maneira que nós agradecemos? Nós agradecemos dentro da capoeira, com cantos, com toques, aí a pessoa saltos. pode levar, mas os negros? Aí eu pergunto, como que os negros festavam, como que eles faziam as adorações, os agradecimentos, de que forma? Exatamente como a gente faz hoje. Exatamente. Exatamente o que a capoeira faz. O que a capoeira faz. Então, é nesse sentido. Bacana. É interessante essa questão da letra K, porque eu tenho algo muito parecido com isso. O meu apelido na capoeira é Faísca, e foi o senhor mesmo que colocou esse apelido em mim, lá em 96. Meu primeiro dia de treino. Eu, Faísca, e meu irmão Fumaça. Um dia eu estava na escola, e eu já tinha terminado a minha lição, e eu estava escrevendo num papel, porque eu estava criando uma assinatura, né? Uma rúbrica, né? E aí um amigo meu, o Thiago, né? Até vou deixar um abraço aqui, viu, Thiago, para você. Soldado? Não foi o soldado, porque o soldado ele é um ano mais velho do que eu, então ele estudava com o meu irmão, né? Em outra série. Eu estava na 5ª série, meu irmão e o soldado estavam na 6ª série, no Colégio Kennedy. Esse Thiago hoje ele é engenheiro. O Thiago olhou assim, eu estava escrevendo Faísca como todo brasileiro escreve, F-A, né, com C, né? Faísca com C. E aí ele olhou assim, o que é Faísca? Eu falei, Faísca é o apelido que meu mestre de capoeira me deu. E o que você está fazendo? Eu estou criando uma rúbrica. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque um dia eu vou ser famoso, a capoeira vai me deixar famoso e eu tenho que criar uma assinatura. Ele falou, já que você quer criar uma assinatura e ser famoso, faz algo diferente. Tira o C e coloca o K, porque você vai ser o único Faísca com K. Olha só. Então hoje o meu apelido, assim, hoje não, né? Desde que eu tive essa conversa com o Thiago, eu assino o nome Faísca sempre com K, né? Que às vezes as pessoas vão olhar, inclusive o nome do canal é Faz Capoeira, tá? É Faísca Capoeira, tudo junto, né? E aí o K, porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, mas capoeira é com C, não é com K. Mas o Faísca é com K. Entendi. Então, é algo interessante, professor, até mesmo porque na formação da nossa logo, do grupo, eu tinha em mente os anéis que significava os continentes. Os continentes. Mas não vai colocar nenhum berimbau e tal. No início até comecei a colocar, só que assim, o direcionamento não seria esse. Por quê? Em eventos, batizados, alguma conferência, alguma coisa nesse sentido, a gente faz uma camiseta diferente. Sim. Mas a logo é representado com o nome do grupo e em forma dos círculos que significam os continentes. Ok, mestre. Que começou no Brasil e que se estenda pelo mundo. Amém. Que assim seja, né? Mestre, falando ainda do Grupo Orquiomai, nós estamos prestes, né, aí às portas de um novo evento. Todos os anos, acredito que a maioria dos grupos de capoeira trabalham dessa forma, né? Todos os anos nós fazemos eventos aqui na cidade, e batizado, troca de corda, né? Confirmação de graduação. Eu gostaria que o senhor falasse, né? Apresentasse qual o dia, o horário, né? Fique à vontade. Então, assim, nosso evento é uma vez por ano. O evento que a gente fala é um evento maior. Ok. É uma vez por ano.
ou é a Semana da Consciência Negra, ou é o mês da Consciência Negra. Por que que eu direcionei dessa forma? Por ser uma data muito importante Dentro da dentro capoeira. da capoeira. Uhum. É muito importante. Porque antes se ouvia falar muito no 13 No 13 de maio, de né? maio. É. Que na realidade, se você pesquisar, se você se aprofundar, não tem um grande significado igual Quanto quanto ao o dia 20 de novembro. dia 20 de novembro. Uhum. É importante? Sim, é importante, mas é visto como uma parte de sofrimento, De opressão. de Uhum. opressão, alguma coisa direcionada a isso. Porque o Agora, 13 de maio, até peço perdão por cortar o senhor, mas no dia 13 de maio, referente aí à abolição da escravatura, é sim uma data muito importante. Mas se for levar em consideração o contexto geral da história, ia acontecer a libertação de qualquer jeito. As coisas estavam caminhando para isso, com ou sem a política. E aí é onde eu entro, que eu também tenho a formação de pedagogia, e isso não é ensinado em escola. Uhum. Você só vai saber a realidade se você ir buscar água na fonte. Uhum. Porque isso não está em livros, não está em enciclopédia, não está no Google. Você vai saber a realidade se você for buscar água na fonte, ou seja, dos mestres mais antigos, né? Sim. Velha guarda e por aí. E aí você vai saber o grande significado do 13 de maio, onde as escolas não ensinam. Elas ensinam, assim, o que foi real, que foi verdade. Sim, não deixa de ser... É fato histórico. Né? É fato Aconteceu. histórico, é bem isso. Uhum. Mas se, vamos colocar esse se, Uhum. não tivesse assinatura da princesa, a revolução já estava feita. Aham. O negócio já estava concretizado. E aí eu vou mais longe, onde eu falo de buscar água na fonte, professor. Muitos sabem que a capoeira foi retirada de circulação. Uhum. Onde tivesse um capoeirista, ele era detido, ele era preso. Isso foi um decreto, Uhum. por lei. Era literalmente proibido. Era proibido. Uhum. Só que o pessoal não sabe que quem decretou isso Uhum. tinha um filho capoeirista. Olha só. E aí, Revelações. o livro não vai mostrar. O livro na escola não vai mostrar. Uhum. Então daí você tem que estudar, procurar na água na fonte, Uhum. para você saber da realidade. O que aconteceu com esse filho? E aí fica no ar, porque daí eu não vou dar o nome aos boi, Certo. até mesmo porque nós usamos da seguinte forma de ensino. Quem souber dessa história aí, souber os nomes, deixe os comentários aí. Deixa aí. Então é isso. O governante tinha um filho. Tinha um filho que era capoeirista. E aí eu não vou dar nome aos bois, justamente para ir buscarem água na fonte Uhum. e trazer, porque nós temos um método, uma metodologia de ensino, que nós não damos peixe, nós ensinamos a pescar. Uhum. Então, vá de atrás e busque o seu conhecimento. É mais ou menos isso, professor. Certo. E referente ao nosso evento, esse ano, faz tempo que a gente está fazendo, faz anos que a gente faz referente ao mês da consciência negra ou semana da consciência negra. Uhum. Esse ano nós vamos fazer no dia 15 de novembro, que é outra data também importante ao Brasil. Certo. Proclamação, né? Uhum. Mas assim, por coincidência ou não, foi um dia legal porque vai ser num sábado. Então muitos convidados vêm porque daí descansa no domingo. Certo. Então nosso evento desse ano de 2025 vai ser na Academia Falcão, Avenida Castro Alves, em Rolândia, Paraná. Onde vamos ter vários convidados de capoeirista, de
cidades das regiões e também de fora, onde vai tá vindo pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, tem a professora Cerola lá Santa de Catarina. Santa Catarina. Então vai ser um evento super bom. Vamos colocar aí que nossas expectativas para esse ano é superar os outros anos que tivemos. E também é bom comentar, professor Faísca, que nós fazemos um trabalho social. Sim. Então, quem for assistir, quem for participar, independente se é aluno ou se é uma pessoa só que gosta da capoeira, que for assistir, que leve 1 quilo de alimento não perecível e uma caixinha de leite. E uma caixinha de leite. E o que vai ser feito com esse alimento que for arrecadado, mestre? Todo ano nós fazemos esse trabalho social e nós não saímos em mídia. Por quê? Nós entregamos para pessoas ou familiares que necessitam, que precisam. Sim. O ano passado, nós levamos a 2 famílias ou 3 famílias e a igreja, uma igreja. Agora, levamos na igreja. Aí, o que foi feito, se foi montado cesta, aí a gente procura não sair em mídia porque nós não queremos se promover em cima disso. Nós estamos fazendo um trabalho social. Ajudar quem precisa. E isso é muito bacana, né, mestre? Que tem o ditado, professor, ajudar a quem e não ver quem, né? Sim. Ajudar alguém e não ver quem. Não ver quem. Perfeito, mestre. Mestre, uma última pergunta aqui, que talvez seja até a maior polêmica dentro da capoeira até hoje. Tá? Capoeira e religião. Qual a sua opinião, mestre? A minha opinião sempre foi a minha de formação. A capoeira não é uma religião. Ela não é uma religião. Certo. É isso que eu ensino. Ela não é uma religião. Porém, os capoeiristas, os praticantes, têm a sua religião. Por que ela não é religião? Senão nós seríamos restritos a pessoas só daquela religião. Entendi. Então, o capoeirista que chega dentro de uma academia ou quer praticar, ela vai com a sua crença, independente a qual for. Então, a capoeira ela é aberta para quem quiser praticar. Exatamente. Independente de cor ou de credo. Pode ser católico, evangélico, budista, candomblessista. Qualquer religião a pessoa pode praticar capoeira. É isso aí, seguindo essa linha de raciocínio. Embora tem muitas pessoas que se barram nessa parte aí de religião. Né? Se você vai conversar com algum pastor, ele vai falar, não, capoeira aqui não cabe. E se você vê por outro lado, tem pastores que treinam a capoeira. Sim. Né? Eu já tive experiências, mestre. Eu falei de pastor, professor, mas pode levar de exemplo ao católico, ao budismo e outras religiões, candomblé, né, espiritismo. Já tive experiência, mestre, em igrejas evangélicas, do pastor me encontrar, me conhecer, né, em algum momento da vida, e ao saber que eu sou capoeirista, fazer o convite para eu conhecer a igreja dele. E falar assim, olha, o berimbau seria um instrumento muito bacana de se tocar no meio do louvor. E permitir que eu fosse até a igreja e tocar o berimbau. Só que, a primeira vez, a partir da segunda ele já vinha, abraçava e falava, olha, as coisas não é bem assim. Daí começava a querer tirar a capoeira de fora, sabe? Aí o berimbau já não podia mais no segundo dia estar dentro da igreja, em cima do púlpito. Uma estratégia, né? Para poder pescar e retirar daquele local, né? Mas a capoeira, para mim,
é, é meu estilo de vida, tá? É meu modo de viver. Então, é assim que eu acredito. Eu também penso assim que capoeira não é religião, né? Mas que cada capoeirista tem a sua, ou não, porque tem aqueles também que não tem religião nenhuma, né? E a gente tem que respeitar uns aos outros por igual. Aceitar as diferenças e é isso aí, mestre. Axé do mestre Curitibano. Mestre, suas considerações finais, né? Está aberto, quiser fazer um convite pro pessoal, tá? Suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, eu só tenho a agradecer por esse momento único, né? A ideia, a iniciativa do professor Faísca. Obrigado. Que seja o primeiro de muitos e muitos, porque algo que você se inicia na prática é porque ele já existiu mentalmente Com e certeza. espiritualmente. Com certeza. Então, era algo que já estava no seu coração. E sendo assim, é só progresso. Ok, mestre. Muito obrigado, mestre, né, pela sua presença, por compartilhar do seu conhecimento. Agradeço a todos vocês que estão assistindo. Já aproveita, se inscreve no canal, faz capoeira, curte, tá? Dá aquele like, compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais. E até a próxima. Esse foi o primeiro episódio do Capoeira Pod. E até mais. Axé. Axé.